Eu me chamo Thaís, tenho 30 anos, né? Não comecei o balé tão pequenininha, mas sempre amei dançar. Iniciei o balé quando eu tinha apenas 13 anos e também fiz outras danças. Dança de salão, dança popular, né? Porque lá no Recife tem muita cultura da dança popular. E desde então me encantei e continuei nessa área. Porém, a atuação como professora de balé só aconteceu enquanto eu estava na faculdade de educação física, né? Quando eu estava estagiando em uma academia, um senhor me abordou. Ele via como eu dava aula para as idosas, né? E ele, você precisa dar aula para as minhas netinhas. Eu não entendia quem são as netinhas dele. E ele era um diretor de uma escola. Ele via a forma como eu trabalhava com as idosas e entendia que eu tinha jeito de trabalhar com criança. E foi aí que eu fui lá nessa escola, me apresentei e realmente iniciei a dar aulas de balé. E só que eu entendi que não era só saber dançar, eu precisava aprender a dar aula para criança. E foi aí que eu comecei a procurar cursos, né? Entender como era passar a aula de balé para as crianças. E lembro que eu já fui iniciando, muitas escolas começaram a aparecer, mas teve um momento em que eu fiquei um pouco perdida. Eu acho que todo mundo passa isso quando você está na faculdade, né? Que eu não sabia se eu ia para a educação física, se eu ia para o balé. E eu resolvi dar uma chance a mais para o balé. Eu descobri que ia ter um curso em Recife de uma professora que era muito conhecida, que foi lá em 2018, que era Simone Duarte, né? E eu disse, vou lá, vou ver o que é, e daí eu vou tomar a minha decisão, para onde é que eu vou. E eu fiquei encantada, simplesmente encantada. Era exatamente aquilo que eu sempre sonhei em trabalhar. E desde então eu comecei a mudar tudo do que eu estava fazendo, né? Tanto a minha parte visual como a pedagógica. Eu comecei realmente a entrar nesse mundo, procurar outros cursos também que falavam na ludicidade no balé infantil. E sempre seguindo as redes sociais. E aí quando teve a pandemia, aí que foi aquele choque, né? Acho que todo mundo passou por isso. E agora? O que é que a gente vai fazer? E eu tentei aproveitar aquele momento para continuar estudando. Eu lembro que foi na pandemia que teve a seletiva. Eu não acreditava muito, né? Mas eu vou tentar, estou aqui. E eu lembro que eu me inscrevi, fui fazendo todas as etapas e tudo. Não passei. Mas com pouco tempo eu fui chamada para estar com a SD. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Eu sempre sonhei. Lembro que quando a Simone disse, olha, você não passou, mas como é que você vai lidar com isso? Próximo ano eu tento de novo. Uma hora eu vou entrar, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero realmente ter esse padrão de excelência, trabalhar com a SD, porque eu já era encantada desde 2018. Aí que eu iniciei na SD e estou até hoje, né, muito feliz com tantas coisas que eu venho aprendendo desde aquela época. Eu acredito que de 2020 para agora é uma nova professora. E a professora que eu sempre quis ser, né? Eu tenho me sentindo muito realizada onde eu estou atualmente. Lembro que quando teve a pandemia, eu queria continuar a trabalhar. E aonde a minha mãe mora é uma periferia, né? E eu ainda não era casada, eu morava com ela. E algumas escolas que eu atuava era próximo daquele lugar. Lembro que muitas mães me abordavam, tia Thaís, por favor, minhas filhas não aguentam mais ficar dentro de casa. Eles tinham visto que algumas escolas tinham voltado à aula, mas escola mesmo de educação regular não tinha voltado. Então, como professora, eu não tinha como atuar, voltar às aulas. Então, eu bolei uma estratégia. Tinha um espaço na casa da minha mãe, onde ela deixou eu abrir aquele espaço para que essas crianças pudessem fazer aula, sair daquela rotina que estava muito ruim para eles, né, durante a pandemia. E foi algo extremamente provisório, era somente por amor mesmo, para que elas pudessem voltar às aulas. E eu lembro que começou com uns 5 crianças, de repente tinha 50. Simples assim, do dia para a noite, 50 crianças apareceram naquele lugar. E foi uma confusão, que eu não sabia como administrar aquilo. E foi bem na época que teve a seletiva, que quando consegui, né, estar na SD, eu perguntei, e agora?
o que eu vou fazer com essas crianças? Eu não posso abandonar essas crianças. Existe um padrão de excelência e naquele lugar ainda não podia proporcionar. Mas a SID ela nunca viu dessa forma. Ela viu que a gente pode levar a educação de excelência para todos os lugares. E a gente conseguiu trazer isso para eles. Né? Até hoje a gente permanece com essa turma, né? Essas turmas, que são mais de uma turma, né? E eles têm o mesmo ensino que todos os outros lugares e a gente vem buscando cada vez melhorias para eles, né? Para elas. Quando surgiu essa oportunidade, né, de eu conseguir dar aulas para essas crianças, mesmo naquele lugar, eu me vi a Thaís de antes, né? Porque por muitas vezes eu tive medo, incertezas, porque por eu ter nascido lá também, eu acreditava que não tinha como eu conquistar ser uma professora de excelência, referência onde eu estava, porque a gente sabe, né, que o balé em si, ele é visto como algo que só para quem tem muito dinheiro consegue alcançar. E eu quis ser o diferencial naquele lugar e mostrar que assim como eu consegui, elas também vão poder conseguir, né? Tendo professoras que apoiam e que entendem que todos podem chegar àquele lugar. É só seguir os seus sonhos. Lembro que quando eu conheci a Simone, né? Naquela época, eu me sentia muito incapaz. Eu acreditava que aquele lugar não era o meu lugar, né? Talvez por eu não ter começado tão cedo, por não ter tido tantas oportunidades quando eu era criança. Peraí, calma. E aí eu tinha muitos medos para me sentir capaz, porque eu sempre fui determinada. Eu sempre acreditei que tudo aquilo que eu quiser, eu posso conseguir. Mas ainda assim existia medos. Nós somos humanos, nós temos medos, né? E por eu não ter começado tão cedo, por eu estar num outro mundo, ver outras professoras, eu sempre me colocava para baixo. E quando eu entrei na SID, eu vi que não, eu sou boa e eu posso melhorar. Eu só preciso continuar esse caminho. E foi isso. Hoje eu me sinto uma pessoa tão segura e sei que eu ainda tenho muito a aprender. Mas naquele momento eu realmente precisava encontrar pessoas que me abraçassem e que acreditassem em mim. E foi isso que eu encontrei. Minha família foi a parte mais importante, né? Desde quando eu era muito pequena, eu lembro que quando eu quis me inscrever na faculdade, na verdade, minha família toda era contra fazer algo relacionado à dança e educação física. E eu lembro que meu pai, ele foi o primeiro a dizer: filha, é o que você quiser, não é sobre a gente. Faça aquilo que seu coração quiser. E hoje eu até me arrependo de não ter escutado o que ele falou. Eu fiz educação física, amo o que eu fiz, mas eu acredito que se eu tivesse escutado ele, eu teria feito a faculdade de dança. Eu tinha tantos medos, era tão insegura que eu disse: eu vou fazer um meio termo, não para não desagradar meus tios, minha família, né? Mas também para fazer aquilo que eu amo, que eu acreditava que seria uma porta, né? Para ainda conseguir trabalhar com aquilo que eu gosto, né? E quando eu conheci meu esposo também, ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Na verdade, ele me ajuda muito, dia a dia. Todos os lugares que eu vou, nos festivais, ele é a pessoa que tem me ajudado muito, me incentivado muito. E hoje a Thaís, a prof. Thaís que sou, é graças às pessoas que estão ao meu lado, aos meus pais, é o meu esposo, que nunca desistiram do meu sonho comigo. Faz 9 anos, né, que eu tenho atuado como professora de crianças e sempre foi meu sonho ser mãe. Mas eu sempre com meus medos, sempre querendo que meus objetivos fossem alcançados. Mas faz apenas 1 ano e 6 meses, né, que eu comecei a planejar crescer a família, né, com meu esposo, e a gente começou a se programar, a se organizar, mas ao mesmo tempo a gente descobriu uma doença.
Faz, acho que uns 8 meses, que eu descobri que eu tinha endometriose profunda. E que talvez seria isso o meu problema de não conseguir engravidar. Porque eu já estava ficando frustrada sem entender o porquê. Na verdade, provavelmente eu tenho endometriose há quase 10 anos, mas os médicos não sabiam e isso tardou, né, o meu tratamento. E foi aí que eu descobri, foi um baque, né? Mas em até todo momento, seguindo os tratamentos, de acordo com o que o médico falou. Só que aí teve um outro problema. Acho que faz uns 4 meses atrás que eu descobri que minhas trompas também eram invertidas, que isso dificultaria que eu pudesse engravidar e que talvez seria um dos nossos problemas para não estar conseguindo. E eu lembro que a médica falou que provavelmente eu teria que fazer uma FIV. Era a melhor possibilidade que eu tinha até o momento. Para quem não sabe o que é uma FIV, né? Ele é uma fertilização. Então eu precisava passar por isso. Mas a médica ela não desistiu. Ela disse: olha, eu quero pelo menos que você tente. Eu não quero que você saia dessa experiência sem tentar. E aí a gente foi seguindo tudo que a médica pediu e a gente tentou. Porém, em todo momento eu estava na cabeça que eu ia passar 6 meses sofrendo, né? Esperando, e na primeira tentativa deu certo. Eu já estava me programando para vir para Joinville e a médica tinha me falado: Thaís, essa é a primeira tentativa, não se frustre. Então, tudo bem. Aí eu lembro que na segunda-feira, um pouco antes da minha viagem, eu estava com as minhas professoras auxiliares, a gente estava gravando vídeos para entregar a coreografia para as alunas ensaiarem durante as férias. E eu tinha feito um monte de esforço, eu tinha me jogado no chão, eu tinha pulado, eu acho que eu passei umas 2 horas somente assim, e eu comecei a sentir muitas dores. Então eu já estava meio que desesperada. Não deu certo, né? Para mim já era certo que não tinha dado certo, eu já estava conformada, porque eu sabia que eu tinha um longo caminho para percorrer. Mesmo assim, eu tinha que fazer o teste porque foi pedido pela médica. Aí eu lembro, eu piloto, tá? Então eu estava numa moto, ainda assim, fui comprar o meu teste. E quando eu cheguei em casa, eu não resisti. Disse: vou fazer logo, porque eu já vou saber, né? Que não aconteceu. E eu fiz. E aí tava lá, né, as 2 listrinhas e foi um choque. Na verdade, eu fiquei sem acreditar até uns 2 dias atrás, eu ainda não estava acreditando. E fiz vários testes. E aí ainda cheguei a viajar, vim aqui, né, para Joinville e ainda tive que fazer os outros testes. E a todo momento ainda sem acreditar. Mas é sobre isso. É sobre persistir, né? Sempre acreditar e persistir. Ainda tem um longo caminho a percorrer com tudo isso, mas estou muito feliz porque sempre foi um sonho. Acredito que hoje eu trabalhar com criança é porque desde pequena eu já sonhava com a maternidade também, né? Sempre digo que todas as minhas alunas são um pouco minhas filhas. E essa felicidade que eu estou passando agora, eu acredito que será delas também, que elas esperam isso há muito tempo. Eu estou muito ansiosa para poder contar isso para elas, né? Porque eu sei que é um sonho compartilhado com as minhas outras filhas, minhas bailarinas. Quando a gente iniciou, né, nossas reuniões, primeiras reuniões, que o David ensinava como é que a gente conseguiria alcançar escolas, né, que elas nos valorizassem. Eu lembro que ele treina lá no espelho, né? Você vai conseguir. E eu sempre tive esse problema, né, de achar que eu não era capaz. Como é que eu vou? Como é que as pessoas vão me olhar? Eu sempre tinha essa complexidade na minha cabeça. E aí eu lembro que na época eu ainda não era casada e meu pai, ele me levou até algumas escolas, as primeiras escolas que eu ia falar com as diretoras. E eu ficava no carro, lendo cada coisa, cada pergunta que talvez ela poderia falar e como é que eu teria que responder. E esse momento foi muito marcante. Por quê? Quando foi o ano passado, eu estava fazendo algumas reuniões com novas escolas. E eu lembro nesse momento que eu fiquei recordando quem era a Thaís.
que ficava tão nervosa, que no papel ficava se tremendo na frente da escola, achava que não era capaz. E agora é tão fácil, é tão natural. E isso foi algo que me fez até chorar no dia. Eu estava com meu esposo, né? Ele me levando para essas escolas que atualmente eu estou trabalhando. E como foi diferente, como o Thaís mudou. Isso foi algo que me impactou bastante. Eu vi o quanto eu evoluí em todo esse processo, né? Com cada reunião, com cada palavra de incentivo. Quando eu via, né, eu perguntava alguma credenciada, alguma diretora, a própria Simone, olha como é que eu faço, como é que vocês fazem isso? E hoje ver que eu também consigo fazer aquilo que todas elas fazem com tanta excelência, né? E eu acho que esse foi o ápice da realização, saber que eu sou capaz, que as pessoas podem me valorizar porque eu sei ter uma nova postura como professora e mostrar realmente o valor que eu tenho do meu trabalho, né? No ano passado foi a primeira vez que eu vim aqui para Joinville, encontrei todas as credenciadas e foi muito legal essa experiência, porque na verdade eu achava que era uma outra realidade e quando eu cheguei aqui era muito melhor. Escutar todas as histórias delas me fez inspirar, querer ainda ser mais e mais, né? Ter mulheres incríveis no time comigo me mostrou que ainda tem tanta coisa para fazer e me impulsionou, né? Acredito que até do ano passado para esse ano que eu tô vindo aqui, né, para Joinville, só por conhecer elas me fez mudar muitas coisas. Já foi uma nova tese. Todas as vezes que eu tenho um novo encontro, uma nova reunião, é uma mudança tanto da mente, né, como professora mesmo. Saber que os problemas que eu passo, elas passam também. Não é só aquilo que a gente vê no Instagram, né, que é tão perfeito. Não, a gente tem os mesmos problemas e a gente está junta para solucionar todos esses problemas. Foi muito importante ter vindo o ano passado, eu não tinha um grupo muito grande. Eu não esperava que eu teria me conectado com tantas pessoas assim. Achei que era meio inalcançável. Era somente um curso que eu vinha fazer, mas na verdade eu encontrei uma família. Literalmente isso, uma família, onde eu sei que qualquer problema que eu possa passar, né? Elas vão ter aquele conselho, porque elas também passam por isso, elas vão saber me orientar como ser melhor,